Com muito temor e tremor diante de Deus, eu quero ministrar a mensagem dessa noite. E eu confesso para você que eu estava ali no meu lugar, vendo a adoração da igreja de Cristo, e fiquei com vontade de ministrar umas 10 palavras. Não sabia ao certo para onde ir, porque eu não preparei uma palavra para hoje. Eu tenho queimado por muitas coisas e tenho deixado o Espírito Santo estar me direcionando ao que ministrar, sentindo a atmosfera do ambiente, das pessoas. E é assim que eu desejo conduzir esse rápido momento. Queria te pedir para você fechar seus olhos mais uma vez. Eu quero fazer mais uma oração. Senhor, eu quero me diminuir diante do Senhor. Eu quero me prostrar, porque eu sei que isso é necessário para que o Senhor possa crescer. Eu sei quem sou, minhas falhas, minhas situações, minha humanidade, mas eu sei também quem eu sou quando justificado e quando instrumento do Teu Espírito. Continua se derramando como no meio da adoração, na mesma liberdade, para que nessa liberdade possamos ser individualmente e coletivamente ministrados nessa noite. Que o Teu Espírito possa fluir, e o que eu mais quero é não te atrapalhar. Espírito Santo, a Tua presença é a mais importante aqui, porque é ela que produz unidade, é ela que nos faz é ela que nos faz entendermos nossa filiação por adoção. É a Tua presença que intercede até por nós. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, faça a Tua vontade cabalmente, na plenitude daquilo que o Senhor tem a expectativa de fazer nessa noite. E que a Tua igreja possa mais uma vez ser amadurecida, fortalecida, edificada com esse ajuntamento, para a glória e honra do nome de Jesus, sempre dele, é que eu oro, amém. Amém? Algum tempo atrás eu ministrei uma mensagem que pensei em ministrar durante um período de louvor, mas passou, a vontade passou. Quando, pegando a ilustração da queda de Satanás, de Lúcifer, trazer para a gente o entendimento do que é a nossa adoração, se transformam nas pedras afogueadas que Lúcifer levava para o trono, é a nossa adoração hoje, ela que faz o trono se mover. Mas falou-se muito sobre governo hoje aqui. E eu queria então ministrar um pouco sobre governo. O que eu tenho entendido de governo, e o Géser falou com muita propriedade, traz o seu governo, estabelece, é que não existe dois governos. Não existe. Não dá para duas forças, dois reinos subsistirem andando juntos. Não dá. Ou um vai reinar, ou outro vai reinar. E na minha forma de pensar, quando um governo se sobrepõe sobre o outro, ele coloca esse outro ou para ser extinguido, ou ele passa a ser refém de quem governa, cativo. Assim foi no cativeiro bíblico, assim no Império Romano. Então, quando o Império avançou para a região de Israel, ele colocou o povo sob julgamento. Tinha lá os reis? Tinha os líderes judeus? Tinha, mas eles estavam abaixo desse governo. O governo de Roma era o principal. Então eu quero entender que nós lidamos como igreja contra forças de governo. E se desejamos estabelecer o nosso governo, o governo de Cristo,
pela instrumentalidade da igreja, outro governo precisa cair diante de nós. Não tem como subsistir. Não tem como a gente fazer uma adequação e a gente dividir, Satanás, fica até aqui, eu fico até aqui, e a gente anda junto. Não existe isso. Um governo tem que subjugar o outro governo. Quando eu estudo o Antigo Testamento, que dá para a gente uma noção mais clara em função das guerras, em função das lutas, quando eu estudo o Antigo Testamento eu consigo perceber muito isso. E eu quero usar o povo de Israel como exemplo nessa noite. A palavra de Deus diz que em Josué 3, eles iriam atravessar o Jordão. E eu quero imaginar que algumas pessoas atravessarão o Jordão nessa noite. Amém? Talvez você já tenha ouvido palavras sobre travessia do Jordão, mas eu creio que nessa ótica que iremos ministrar nessa noite, não. Mas para você entender rapidamente, o povo de Israel se tornou cativo desde José e ficou 430 anos sob o cativeiro egípcio. Deus levanta Moisés, fala com ele na sarça, Moisés guerreia com o faraó, e depois dos 10 sinais milagrosos, o povo sai. Quando sai, o povo se depara com o Mar Vermelho se abre, o povo segue, e logo ali à frente, em Cades Barnea, 12 espias são enviados para a terra prometida. A terra havia sido prometida para Abraão, ainda Abrão. Vai para a terra que eu vou te mostrar, é uma terra boa, eu vou te abençoar. Então, eles tinham um foco de uma terra, e eles estão à beira dessa terra, e 12 homens vão lá, um de cada tribo. E daí eles voltam com um relatório, você conhece essa história? Eles voltam com um relatório, 10 dizendo que não era bom entrar, que os caras eram grandes demais, eram tudo lutador de MMA, os caras eram enormes, os frutos eram enormes, e que era bom não mexer com os caras. Mas 2 homens, Josué, também chamado de Oséias, filho de Num, e Calebe, esses caras falam, não, os caras são grandes, mas a gente vai entrar, porque Deus é conosco, Ele prometeu, a palavra dEle tem que se cumprir, vamos. E daí então houve uma rebelião do povo, e por conta daquela rebelião, Deus ficou tão bravo que falou, ninguém mais dessa geração vai entrar nessa terra, apenas Josué e Calebe. 40 anos se passam, Moisés morre no Monte Nebo, olhando a terra, e Josué assume, tremendo que nem vara verde. E Deus tem que falar, não tem medo, não fica com medo, esforce, tenha bom ânimo, não se desvia, calma Josué. E daí Josué pega aquele povão na mão, e entra na terra prometida. O texto de Josué capítulo 14, se eu não me engano, fala de Calebe chegando junto em Josué e dizendo, você esqueceu lá de Cades Barnea, quando Moisés falou, a terra, e aí, eu estou esperando. E sabe o que ele fala naquele tempo? Eu estou tão viril quanto naquela época. E ele fala mais, passaram-se 45 anos desde aquela promessa. Ele não falou passaram 40, ele falou passaram-se 45. Então eu quero entender numa conta matemática de padaria, de papel de padaria, de pão, que durante 5 anos, Josué começou a pelejar contra os governantes daquela terra. E eram os fariseus, os heveus, os heteus, os jebuseus, os girgazeus, os zeus. Tinham 7, em algumas descrições até 9, em outras 5. Tinha gente pra caramba que dominava a terra. Mas o mais curioso, eu quero te instigar a você conhecer esse texto depois na sua casa. Sabe qual é a terra que Deus mandou através de Josué, Calebe possuir? A pior, onde estavam os maiores. Uma terra que antigamente se chamava Kiriat Arba, por causa de um homem chamado Arba, que era o maior dos gigantes daquela localidade. Então Josué, talvez num senso de humor um pouco sarcástico, fala, você quer
Então vai para aquela lá. Para ali, perto de Hebron. Ali onde tem um homem pequenininho chamado Arba. E sua família. E ele fala, eu vou. Eu tive a oportunidade de estar lá, agora em outubro do ano passado. E algo que me chamou muito a atenção, é porque eu fui ali bem naquela região, em Jericó. A primeira cidade que foi tomada pós-travessia. E quando eu estava lá em Jericó e eu vi aquela planície do Rio Jordão, deserto da Judéia para cá, e as colinas de Moabe para o lado de cá, na Jordânia já, eu comecei a imaginar. Por quê? Porque eles estavam abaixo do nível do mar em quase 400 metros. O Rio Jordão em Jericó é 300 e alguma coisa abaixo do nível do mar. O Mar Morto é 400 e alguma coisa. Eles estavam a 300 metros abaixo do nível do mar. E adiante deles, só o que era mais alto. Sabe por que eu faço essa referência? Porque os nossos governos, aqueles que nós vamos ter que lutar contra, assim como Deuteronômio capítulo 7 descreve, eles são maiores e mais fortes que a gente. E são mesmo. Como a gente consegue lutar contra um sistema de mídia, de internet, de televisão, quase todo ele na mão de Satanás? Se a gente consegue ter um cristão lá no meio, é bastante. Um produtor fonográfico dentro de uma usina fonográfica é muito. Se a gente consegue ter 2, 3 jogadores profissionais dentro de um time, é bastante. Então, aqueles que são contra nós são maiores e mais altos. Mas ainda há uma promessa de conquista para mim e para você. Ainda há uma promessa de conquista. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. Nós estamos aqui diante da travessia do Jordão. E para te dar um contexto mais próximo desse momento, Josué havia acabado de receber uma ordem do Senhor para se preparar para conquistar a terra. Josué tinha que circuncidar 600 cabras com facas de pedra, 600 mil, desculpa, aproximadamente. Josué tinha que fazê-los comemorar uma Páscoa, porque durante os 40 anos de deserto, a Páscoa instituída por Deus havia se perdido. E aqui, depois de circuncidados, depois de celebrar a Páscoa, eles estão então preparados para tomar posse da terra. Treinados, capacitados, fortalecidos, e eles partem para cima. Mas diante do Jordão, olha o que acontece. Josué 3, de manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham uma distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Essa é uma palavra muito interessante. É como se Deus virasse para você e falasse: filho, eu te trouxe para Rio Preto, e eu tenho uma missão para você. Só que você não conhece a cidade, eu também não estou te contando qual é toda a missão, e eu não vou te abrir detalhes de como você vai fazer. Mas só confia, segue a arca. Segue a arca, porque você não sabe como fazer. Você vai precisar estar atento à voz do Espírito Santo. Eu comecei a pensar que desde a promessa para Abrão, depois a mesma promessa para Moisés, lá em Êxodo 3, na sarça ardente, Deus fala com ele dizendo: eu quero levar meu povo para uma terra que mana leite e mel. Já havia uma promessa, um reforço da promessa para Moisés. Desde aquele tempo, esses caras já caminhavam sem uma direção correta. Porque pensa comigo, você imagina você acordar de manhã e olhar para a nuvem: não, ela está parada, vamos almoçar, vamos fazer o almoço então. Bem, pode fazer o almoço. Daí está cozinhando,
A nuvem andou. Pega tudo, começa a fazer a mala, começa a fazer, enrola a tenda. Filhos, traz os cabras lá, as ovelhas, pega o gado. Vamos que Deus andou e a gente precisa andar. Daí andava, às vezes talvez 3, 4 dias, de repente parava. Daí o cara ia montar a tenda e falava: será que eu monto ou não monto? Dá de Deus andar de novo. Tá bom, acho que eu vou montar. Daí eles começavam o tabernáculo e a nuvem andava. Meu Deus! Como que é viver seguindo uma nuvem que anda e para e anda e para? É a mesma coisa da representação da arca, que seguia à frente a uma certa distância, conduzida pelos levitas, aqueles sacerdotes do Senhor, e o povo tinha que segui-la. Por quê? Porque o caminho onde eles estavam entrando e andando, eles não conheciam. Eu saí de São Paulo em 2004, debaixo da palavra de Gênesis 12, sai da tua casa, da casa dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu fui para a terra de Marília, larguei família, larguei emprego da minha esposa, fomos de mala e cuia, sem saber exatamente o que Deus tinha. E eu pensei que esse caminho que Ele estava fazendo eu trilhar, era o caminho de ficar rico. Uma porta que se abriu, um bom salário, um bom emprego, numa terra onde o custo de vida é mais barato. Mas Deus começou a trabalhar, e eu comecei a entender que não era o caminho que eu imaginava para mim, mas era o caminho que Ele estava trilhando para mim. Era como se a arca fosse com os seus facões abrindo uma trilha, e eu estava entrando nela. Às vezes quis criar os meus atalhos, mas a grande maioria das vezes fui obediente. Eu quero entender algumas coisas nessa noite, para que nós juntos possamos entender o que Deus quer com a gente aqui em São José do Rio Preto. Eu preciso confiar na promessa em primeiro lugar, porque se você não confiar na palavra que Deus te deu, quem vai confiar? Se você não acreditar que um dia Deus te chamou para você ser um músico, um adorador, ou você ser um pregador, ou um missionário, ou um médico, ou um advogado, quem vai confiar? Se um dia lá, dormindo numa visão, num sonho, ou num culto, ou através da palavra, o Espírito Santo falou com você: filho, eu vou te colocar por honra, eu quero você em tal lugar, eu vou te colocar em tal empresa, você vai ser um executivo. O que você faz? Se você crê, você se prepara. Você precisa fazer uma faculdade de medicina, você precisa estudar direito, você precisa treinar para ser um jogador de futebol. Você não consegue ser um bom adorador simplesmente aprendendo dó, ré, mi num caderninho de banca de jornal. Não dá. Você vai preparando. Por quê? Porque você começa a acreditar na promessa. O primeiro ponto é crer na promessa. Um outro ponto que eu quero reforçar para você é que você precisa entender que a sua autoridade espiritual é um instrumento de Deus para desencadear o seu chamado. Eu nem sonhava em estar em tempo integral no ministério. Eu achava isso muito distante de tudo que eu queria para mim. Eu queria carro, eu queria viajar, ter uma casa da hora, 2, 3. Queria com 45 anos ter umas 3 casas de aluguel e dormir, ficar dormindo, assistindo Lagoa Azul na sessão da tarde. Mas Deus não queria isso para mim. Daí um dia, eu fui para São Paulo pegar um culto, e Deus usou a vida do meu apóstolo, e chamou eu e minha esposa lá na frente, e quando ajoelhamos, Ele ungiu nossas cabeças e disse: estou enviando vocês para a cidade de Marília. Eu falei: quê? Eu trabalho 12 horas por dia, não tenho tempo para nada, nem para ver meus filhos. Começou numa célula, começou depois numa igreja, a igreja foi crescendo, começamos a batizar. Um ano depois fui ungido pastor, mas ainda continuava bivocacional. Até que em 2010, o Senhor pediu o meu Isaac, que era o meu trabalho, que eu gostava pra caramba. E essa palavra veio à minha mente naquela ocasião, porque eu falei para o meu diretor quando eu pedi as contas diante dele, e ele falou: como que você vai se sustentar? O dinheiro aí do acerto vai acabar. Eu falei: também não sei.
Mas como vai ser? A igreja recolhe suficiente? Eu falei, não. Mas e aí? Eu falei, eu também não sei, cara. Eu só estou obedecendo. E diante dele eu falei, eu precisava fazer algo com excelência. E eu já não estava conseguindo fazer o trabalho e o ministério. Então eu vou optar pelo ministério. Um caminho que eu não imaginava como seria. E vou te falar, não era, não tem sido e continuará não sendo fácil. Mas a arca continua na frente. A arca continua abrindo caminho. Riachos já se abriram diante de nós. A pé seco já atravessamos. Posso te falar? Já que eu estou no ponto de que a autoridade espiritual de Deus sobre a sua vida, ela é desencadeadora do teu chamado. O ano passado, eu recebi um mailing de uma viagem para Israel, uma viagem mais curta, acho que eram 7 dias, promoção para pastores, e era uma pechincha, era alguma coisa tipo R$1.800, com hotel, com tudo. E eu falei para minha esposa, nós não temos a grana, mas cartão de crédito a gente tem. Vamos parcelar em 10 vezes no cartão, e se for de Deus, Deus vai arrumando dinheiro, e assim a gente vai. E falei, vou ligar para o apóstolo. E liguei para o apóstolo, feliz da vida. AP, beleza? Olha, eu recebi um e-mail para líderes de tal agência de viagens e tal. Eu estava a fim de ir, você me abençoa? Ele falou, não. Esse ano a gente vai em outubro. Falei, eu sei que vocês vão em outubro, mas a do Bola de Neve é $4.000. Eu não tenho. Porque são 12, 13 dias, passa pela Europa, fica lá, a pensão é completa, tem rafting no Rio Jordão, tem um monte de coisaiada. Daí ele falou, vamos com a gente. Falei, tá, amém. Estava dando curso de líderes naquela época, falei até para o pessoal que estava cursando. Falei, pessoal, pensei que eu ia. Mas eu acreditava que eu ia. Um dia, um apóstolo amigo meu me ensinou até uma frase em hebraico que falava a respeito de, no ano que vem nós nos veremos em Jerusalém. Era a frase que os judeus falavam quando iam embora das festas. Então eles falavam, no ano que vem a gente se encontra aqui na Páscoa, beleza? E essa era a frase, eu repeti essa frase. Quando chegou no final de agosto, nosso apóstolo veio nos visitar, e comendo com ele e tal, ele falou, e aí, vamos para Israel? Eu falei, quem dera, né, meu? O dólar explodindo. Eu falei, não dá, P. Por que não dá? Porque não tem dinheiro. Ele falou, mas vamos? Eu falei, dessa vez não vai dar, cara. Quanto você tem? Eu falei, tenho tanto. Era tipo uma partinha assim, ó. Ele falou, tá bom. Passou 2 semanas, faltava 1 semana para a viagem. Toco o meu rádio, era o apóstolo. E o apóstolo não liga. E quando eu vi a Perrina, falei, encrenca. Devo ter feito alguma bobeira. Era nada. Jair, estou aqui na agência de viagem. Quanto você falou que tinha mesmo? Eu falei, tanto. Então, espera um pouquinho. Aí, passou 2 minutos. Apronta as malas que você vai para Israel. Eu falei, é mesmo, AP? É, cara. Eu falei, e a minha esposa? Dele, não, só você. Eu falei, sem ela eu não vou. Daí ele virou para mim e falou assim, mas é muito milagre que você quer. Daí eu falei, vai que você consegue, AP. Daí passou um dia, passou 2 e nada. E eu, na minha humanidade, falando, e aí? Acho que eu vou ligar para ele. Vou mandar um e-mail a Fabiana, espera em Deus. A minha esposa, espera em Deus. Espera em Deus. Quando faltava 1 semana, 5 dias praticamente, que a gente precisava ir para São Paulo. Toco o meu Nextel às 10 horas da noite da sexta-feira. Era a secretária do apóstolo. Jair, você já está acessando e-mail? Falei, não. Falei, então acessa. Os seus vouchers estão lá no e-mail. Falei, quê? Eu não dei dinheiro. Falou, não, mas não é para dar dinheiro. O AP falou para vocês irem. E quê? Pegamos umas merrecas que a gente tinha, transformamos em dólar, em euro e fomos para Israel. Enquanto o povo se deliciava, a gente lá no contadinho.
na moedinha, mas a gente estava lá. Sabe por quê? Por causa da obediência. Por causa da obediência. Quando Jesus ensina no Sermão do Monte, ele termina o sermão em Mateus capítulo 7, dando um exemplo, e ele nesse exemplo diz: aqueles que ouvem essas palavras e as praticam, são como a casa firmada na rocha. Aqueles que ouvem e não praticam, são como casas firmadas na areia. Vem o vento, vem a chuva, a casa derruba. E a rocha não é apenas Jesus, ou a lei de Moisés, ou a nova interpretação da lei dada por Jesus no Sermão do Monte. A rocha é a obediência a tudo aquilo que foi falado. Porque a lei está aí, a Bíblia está aí, pouca gente lê. Agora, quem vive aquilo que está ali, é aquele que alcança a promessa. Então, se eu entendo assim, e creio na minha promessa, eu também tenho que crer, que aquele que Deus colocou sobre mim, é autoridade para desencadear, cabalmente, todo o meu chamado. Todo o meu chamado. Mesmo que às vezes não seja como a nossa vontade. No ano passado, na verdade em 2011, eu fui convocado por ele para vir para Rio Preto. Eu estava 1 ano em tempo integral em Marília. As coisas pareciam que ia fluir naquele momento, e Deus falou: vai. A gente veio. E antes de ir embora, Deus falou assim, porque eu ia organizar um 24 horas de adoração, que eu sempre fazia lá. E Deus falou assim: não, 24 horas não. Eu quero uma adoração sua. Eu sentava no meu piano e comecei a compor. E eu agendei um dia de adoração e dei um nome. E falei: essa vai ser minha semente. A semente de um CD que eu vou gravar. Não tinha nada. Não tinha nem as músicas. Mas naquele dia, sem ninguém conhecer nenhuma música, nós juntamos uma turma e eu fiz até uma loucura. Eu cobrei até. E os caras pagaram da igreja. Entendeu? Eu cobrei para eles me abençoarem até naquele dia. E assim foi naquele dia, e eu me mudei para cá. E quando eu me mudei para cá, eu falei: esse sonho é de Deus. E procurei meu apóstolo. E meu apóstolo incentivou. Mas eu pensei que ele ia abrir as portas da gravadora da igreja. Pô, tudo em casa. A rádio da igreja, a música vai tocar. Sou pastor da igreja, por que não? E daí não. Foi tipo: eu te abençoo, toca o barco. E daí a gente tocou o barco. Eu estava debaixo de obediência, mas eu tinha que aprender uma lição. Eu também tinha que remover as pedras do caminho. Algumas que ele já removeu, eu vou trilhar atrás. Mas algumas sou eu e você que vamos ter que remover. E assim foi ali, seguindo a arca, eles passaram pelo Jordão. Mas no meio do Jordão, Josué disse: pega a pedra, vocês vão carregar até o outro lado, porque ali vocês vão fazer um altar. No meio do Jordão eles edificaram um altar. E após o Jordão, outro altar. Eles tiveram que ralar, eles tiveram que sair carregando as pedras, não sei os seus tamanhos, mas eles tiveram que pagar um preço. Porque a autoridade dele desencadeia, e se você obedece, você está a um passo, mas você também tem que guerrear. Há uma necessidade de você fazer por onde, não é tudo de mão beijada. É por isso que eles se encontravam diante do Jordão, ali a 400 metros abaixo do nível do mar, e a cidade que eles tinham que possuir era edificada no monte. Você já prestou atenção que os grandes exércitos constroem as suas fortalezas em cima dos montes? A cidade antiga de Jericó era no meio da montanha. Massada, que foi a última fortaleza tomada ali, também era em cima do monte. Aonde eram os templos? O templo de Jerusalém é em cima do monte Moriá. O templo dos samaritanos era em cima do monte Gerizim. Aonde foi a guerra de Elias? Foi em cima, no cume do monte Carmelo. Por quê? Porque o lugar alto é um lugar de governo. E subir esse lugar não é fácil. É uma guerra. É difícil. Precisa perseverar. Precisa lutar. Precisa estar com a promessa sempre muito fresca. Um outro ponto que eu anotei é que no meio dessa caminhada, para tomar posse daquilo que é teu,
você tem que tomar cuidado com as associações que você faz. Sabe por quê? Porque tem muita gente descrente, desanimada e que não luta pelas suas promessas. E eles vão tentar minar a sua força, vão tentar minar a sua energia. Eles vão tentar roubar de você o que Deus sonhou para você. Você tem que tomar cuidado até em compartilhar a sua promessa. Você tem que tomar cuidado se o cara que está do seu lado, ele não está desmotivado, ele não tem uma ferida na alma, ele não está preso a pecados, porque se você se associar a ele, há grande chance de você terminar a sua vida frustrado. Uma vez eu ouvi de um pastor amigo meu, que para ele a definição mater, a melhor de pecado, era você não cumprir o que Deus te chamou para cumprir aqui na terra. E daí então, diante do trono de Jesus, Jesus pergunta: e aí, filhão, o que você fez? E ele vai falar: eu fiz isso, mas eu não te dei dom para isso, eu não te instruí aqui, por que você não foi? Talvez seja para esses que Jesus vai falar aquilo que está em Mateus capítulo 7, também no Sermão do Monte, quando ele fala: mas eu não te conheço. Não, mas eu expulsei demônios em teu nome, mas eu cantei legal, eu tinha uma banda. Não foi isso que eu falei para você fazer. Eu falei para você fazer outra coisa. A obediência, estar aliançado com quem tem a mesma visão, o mesmo propósito. A caminhada é importante, ela é dura. Nós precisamos ser perseverantes. Paulo fala em Romanos 5, versículo 3, que a tribulação produz perseverança, em algumas traduções paciência, e a paciência, e cada coisa vai produzindo outra, uma virtude que vai lançando outra virtude. A perseverança vem das pedras que você remove. A perseverança vem como Caleb, a vida não foi fácil para ele. Pensa que Caleb viu durante os 40 anos seus amigos e a sua geração morrer, e ele era o cara mais velho. Pensa que a pessoa mais jovem tinha uns 20, 30 anos de diferença, no mínimo. Era o tio. Caleb era o tio. E quando ele está diante de Josué, pós-travessia, ele fala: Josué, me dá o que é meu. E Josué fala: então sobe aí, pode possuir. E ele fala: eu vou possuir. Um cara que persevera. Nós precisamos ser perseverantes. Sabe, quantos projetos já nasceram e quantos se fecharam por falta de perseverança? Quantas associações de bairro, quantos projetos dentro das igrejas já nasceram? Eu mesmo já tive um monte de projetos. Primeiro aperto: acho que vamos parar, vamos retroceder, acho que é melhor deixar quieto, está sem dinheiro, estou sozinho, está muito pesado. Perseverança. A palavra perseverança é uma palavra que nós precisamos ter. Sabe por quê? Porque você vai evangelizar um bairro, você vai entregar panfletos, e quando você pensa que vai colher os frutos, os caras voltam tudo para trás. A gente não vai poder desistir. Não vamos poder desistir das vidas que um dia estiveram dentro das nossas igrejas e que hoje talvez estejam passeando pelo mundo. A gente não vai poder desistir daqueles que um dia estiveram em posições de liderança e caíram, e hoje a gente exerce muito julgamento sobre eles. A gente não vai poder desistir desses caras. Esses caras serão importantes na caminhada. Esse sábado passado eu tive uma experiência junto com o pessoal da nossa igreja que evangeliza na Praça Cívica. Foi a primeira vez que eu fui, eles já estão há meses indo, e o contato com o pessoal da rua é muito direto, e eu não tinha tido esse contato ainda. E eu fiquei impactado com uma moça que na sua coxa, sentada no banco, virou um pino de cocaína, enrolou uma nota de R$10 e começou a cheirar na minha frente. Eu falei: Deus do céu, o que a gente está fazendo? Deus, eu preciso de gente, eu preciso de dinheiro. Eu entrei no meu carro, liguei para o meu irmão que é pastor em Guarulhos, falei: Márcio, não sabe o que aconteceu, cara, eu estou passado, o que eu faço, cara? Me ajuda, me dá uma luz, eu preciso de dinheiro, eu preciso ter uma clínica, eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer alguma coisa. Eu entrei dentro do meu carro e comecei a queimar. Eu parei num farol, parou uma Land Rover. Eu não tenho nada contra quem tem um montão de dinheiro, mas parou uma Land Rover, esse carro deve custar uns R$320 mil, novo.
Eu olhei para aquele senhor e me dava vontade de falar: tio, viu, eu não sei se o senhor é um bom médico, se o senhor é um bom empresário, mas me ajuda a alugar um lugar, me ajuda a comprar uma Kombi, me ajuda a fazer alguma coisa para tirar esses perdidos. E a grande maioria dos perdidos, eu vou ousar dizer que mais de 80% são pessoas que já estiveram dentro das nossas congregações. Não perseveraram. Um dos rapazes, um dependente de crack, fez 2 anos de teologia, estava ali na praça, porque a sua esposa havia perdido, aos 6 meses de gestação, um filho. E ele, depois de um bom tempo limpo, recaiu e estava na rua. Um estado do jeito que o diabo gosta, um estado lastimável. Como que a gente vai lutar contra isso? Como que a gente vai perseverar, sendo que às vezes não tem nem combustível para pôr lá no carro para ir? Sendo que a gente tem que trabalhar para pôr o dinheiro, a comida na mesa das nossas crianças? Sendo que eu preciso lutar para pôr meus filhos numa escola particular, e eu vou vivendo olhando para o meu umbigo, e daí quando eu me deparo com uma situação dessa, na primeira dificuldade, eu não persevero. Perseverança. Caleb nos ensina a ter perseverança. Mas eu quero avançar rapidamente, que eu sei que o horário está bem estendido. Quando eu estava ali, eu olhei para esse púlpito e vi o alfa e o ômega aqui. Naquela hora eu passei e fiz uma anotação, lembrando do texto de Paulo, que fala que nós devemos andar não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E eu lembrei do texto aqui de Josué mesmo, quando Caleb recebe a terra por herança, no capítulo 14, ele recebe Hebrom, e no capítulo 14, versículo 14 e 15, diz assim: por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quezeneu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E presta atenção agora: e a terra teve descanso de guerra. Se o começo para mim e para você é uma promessa, o ômega, o fim, é essa terra da promessa. Eu escrevi um texto essa semana, onde eu escrevi algo que sempre pulsa dentro de mim, e que deixa aqueles que andam comigo um pouco apreensivos, dizendo: pastor, você já vai embora? Para onde você vai? E eu falei assim naquele texto, eu falei: a terra da promessa para mim hoje é Rio Preto. Até quando? Eu não sei. Mas olhando na ótica de que a terra parou de ter guerra depois da possessão dela por Caleb, eu quero entender que a nossa terra da promessa é no céu. E que enquanto aqui na terra, eu não vou ter sossego. Essa palavra para mim e para você não é a promessa de um CD, ou de um ministério, ou de um pastoreio, ou de um carro, de uma casa, e você vai descansar após conquistar. Essa promessa é para quando Jesus voltar para buscar a sua noiva. Essa promessa de sossego é para a Nova Jerusalém. O meu apóstolo, ele vira direto para mim e fala assim: descansar só na glória. Descansar só na glória. E eu então quero entender que enquanto então nós não estamos na glória, nós precisamos estar avançando. Em que caminho? A arca tem que ir na frente, a nuvem tem que ir na frente. Se ela não andar, eu não ando, mas se ela andar, eu tenho que ir. De olhos vendados, mas eu tenho que ir. Uma das experiências mais marcantes para mim foi uma vez que eu fui fazer rafting aqui em Brotas. E eu fui pelo banco que eu trabalhava. Então era um rafting corporativo, e aquele barco liderado por um profissional, ele dava os comandos: senta, você sentava, esquerda frente, você remava a esquerda frente, assim, direita atrás, tem que fazer assim, e o barco vira e não sei o que, e quando vem a corredeira você tem que sentar, tem os comandos todos. E no meio daquele rafting, ele tira de uma bolsa vendas para os olhos, e ele venda todas as pessoas. E quando ele vendou todas as pessoas, e eu inclusive, ele começou a dar comando. E senta, e rema, e vira. E todo mundo fazendo. E de repente ele vira e fala: pode tirar. E quando a gente tira, a gente estava num imenso lago, numa foz. E daí ele falou assim: eu só estava treinando vocês, porque quando vocês estão de olhos vendados, vocês não se distraem com o que está do lado. E vocês são mais obedientes. Eu quero entender então, queridos,
que o fato de a arca seguir à frente e nós devermos atravessar sem saber o caminho a seguir, não é algo para nosso prejuízo, mas é porque assim nós dependemos apenas dele e não de nós. E talvez esteja faltando isso para mim e para você, a dependência de Deus. Talvez esteja faltando para a gente essa obediência cega. Senhor, eu sei que eu te ouvi, eu não sei porquê, mas toma. Eu fui para o Haiti no ano passado, e eu não sabia por que eu estava indo para o Haiti. Passei 3 dias no Panamá, numa base da Jocum, e depois mais 5 dias em Porto Príncipe. E ali fizemos cultos. Eu não fiz nenhum evangelismo no Haiti, nenhum. A nossa missão não era para evangelismo, a nossa missão era para semear algumas coisas. Fizemos atos proféticos e adoramos muito, muito. Devocionais de manhã, de tarde, de noite, para a gente não se perder no meio de uma atmosfera muito pesada. E eu voltei, e a minha esposa, e aí como foi, quais as experiências? Eu falei, foi legal, cara. As pessoas estavam esperando ouvir de mim, eu peguei aquele pretinho sujinho, sabe aquelas fotos que o povo posta quando vai para a África, sabe? Eu peguei, eu não tive nada disso, meu coração nem queimou direito. Eu voltei quase que inerte. A Fabiane, minha esposa, falou, meu Deus, não foi boa a experiência? Eu falei, foi legal. Mas algo tinha brotado dentro de mim, algo tinha. Eu nunca me achei um evangelista, e sei que não é o meu dom ministerial mais forte, mas quando de repente eu comecei a andar pelas ruas de Rio Preto, o meu coração começou a queimar por algumas coisas que ele não queimava. Deus começou a me dar direções, que eu falei, Deus, mas será que não é o Serginho, não? O Serginho já tem um trabalho lá, deixa ele continuar. Não, é você. Não, mas Deus, a minha igreja é muito nova, é mais galera, o povo não está preparado, se o povo for para a rua é capaz de cair, porque vai estar lá no meio do mundo onde eles estavam. Não, é você mesmo, é você. Eu quero te dizer nessa noite, que assim como Caleb tinha uma terra esperando por ele, a promessa de Deus para você é tua. Quem vai ter que trilhar esse caminho é você. Quem vai ter que perseverar é você. Nós como corpo de Cristo estamos aqui para estar de mão dada. Deixa eu te contar uma outra experiência, e eu prometo mais 2 minutos aqui. Eu corria São Silvestre no final do ano passado, e o meu objetivo era chegar, nem que fosse rolando. Eu comecei a treinar 2 meses antes, e nas primeiras caminhadas e trotes, eu corria 3 quilômetros, doía tudo. Eu trocava o tênis, falava, é o tênis, né? Daí outro dia doía outra panturrilha, eu acho que é a meia que está um pouquinho alto, o elástico está pegando. Daí outro dia era as costas, eu não alonguei as costas direito. E eu corria lá os 2, 3 quilômetros e punha a culpa em tudo. Até que eu continuei a perseverar e a dor foi passando e eu fui treinando. Mas quando eu cheguei na corrida, que é quando vale o negócio, eu fiquei surpreso. Porque existiam pessoas acompanhando a corrida, que a gente vinha e eles faziam, sabe, give me 5, assim, toca aí. A torcida do Corinthians estava espalhada por quase todo o percurso, e os caras ficavam gritando, vai Corinthians. Mas eles também falavam assim, vai que você consegue. Quando faltava 3 quilômetros, no quilômetro 11 para o 12, você chega no início da Brigadeiro Luiz Antônio, e você vê aquele tiro, e você fala, meu Deus, eu vou ter que subir isso aí, cara. Aquela multidão, umas 20 mil pessoas na sua frente. E quando eu comecei a subir, passando ali pelo viaduto lá no começo da Praça Roosevelt, enfim, quando começa ali, eu bati o olho e eu falei assim, a galera do lado de cá já está andando, a galera de lá de cá também está devagar, eu vou pelo meio. Eu abaixei a cabeça e fui. Pum, 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 pum. Eu olhava para o lado, tinha às vezes marido, namorado, sei lá, empurrando a namorada. O povo fazendo, vai, você vai conseguir.
Eu fiquei impressionado, aquilo mexeu muito comigo, porque parecia muito o propósito da igreja nessa terra. Mas havia algo, se eu não fosse, não ia adiantar. A guerra ali era comigo. A guerra era com a minha panturrilha. A guerra era correr a primeira vez na minha vida os 15 quilômetros, porque eu tinha treinado e o máximo que eu tinha chegado era em 12, uma semana antes. A guerra era individual. A meta era minha, o alvo era meu, a promessa era minha. Mas o povo estava incentivando, vai Jair, vai que você consegue. Alguns berrando, vai. Aquilo me tocou. Mas quando eu cruzei a linha, o meu prazer foi tão grande. Eu consegui acelerar, fiz um tempo bom para a primeira vez. Eu fiquei assim todo dolorido, mas completamente saciado por aquilo que eu tinha conquistado. Caleb foi assim. Eu quero conhecer esse cara no céu. Talvez os gigantes que ele tenha enfrentado tenham sido muito maiores do que Golias, que era filho de Gate, do que os Enaquins. Aquele cara lutou pela sua terra. Ele tinha uma promessa e ele foi. Podia ter um exército junto, Josué podia ter apoiado, mas era ele. Ele que ouviu da boca de Moisés, fica aí, que a terra é sua. Josué e vocês vão entrar. Vocês vão conquistar. Eu quero te dizer então nessa noite, terminando, é que existem muitos gigantes nessa terra. Eu não conheço todos os gigantes. Talvez você está aqui há mais tempo do que eu e conhece montes, templos, fortalezas e gigantes que eu não conheço. Talvez os seus gigantes sejam gigantes dentro do próprio meio cristão. Talvez não, talvez você seja alguém de influência em alguma esfera da sociedade. Ali também há gigantes. O que eu quero deixar para mim e para você nessa noite é que nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar avançando e se mover conforme a arca se move. É um caminho que nós não seguimos. Fazer cultos de avivamento já foram feitos em outras épocas aqui. O mais fácil seria a gente brecar. O mais fácil seria a gente se acomodar. Poxa, eu convido meu amigo, ou a igreja do pastor prometeu que ia e não vem. O mais fácil seria deixar de lado. Mas ao menos para mim, a arca está andando nessa direção. Ao menos para mim, a nuvem se move falando de unidade e falando de avivamento. Ao menos para mim, as pedras que estão aparecendo no caminho são grandes, mas elas são removíveis. Então eu vou continuar. Então eu vou avançar. Há 4 anos atrás, 4, 5 anos, eu termino com isso. Eu fui a São Paulo e um profeta americano começou a orar pelos pastores. E daí ele chamou eu e minha esposa lá na frente, eu abaixei a cabeça, ele pôs a mão sobre a minha cabeça e começou a falar em inglês. E ele começou a falar, eu captei um pouco, mas era meio estranho o que ele estava falando, então eu não entendi muito bem. E o tradutor começou a rir. E daí o povo que estava olhando, estava bem informal, não era um culto tão litúrgico, e o povo ficou meio assim, e ele começou a traduzir. E ele traduziu o seguinte, ele falou assim: eu estou vendo um caminhão lotado de espaguete na caçamba. E daí ele começou a trazer a interpretação. E esse espaguete é como quando a gente joga o espaguete na água fervendo. Ele inicialmente está duro. Ele se bate, um vai para um lado, outro vai para o outro, um se quebra, um cai. E eu pelo menos deixo cair um monte no fogão, minha esposa fica brava. Mas eu vejo você como uma água fervendo, sendo derramada sobre esse caminhão, trazendo ligadura para esses espaguetes, amolecendo-os para que vocês sejam um. Eu recebi aquela palavra. E eu confesso que em Marília eu não pude ver o cumprimento dela. Eu estou aqui para servir, estou aqui para somar, tenho envolvido o meu rebanho para estar com a gente, mas eu tenho essa promessa comigo.
Eu não sei quando ela vai se cumprir, mas o dia ela vai se cumprir. Se Deus me deu esse microfone hoje, eu quero crer que parte do seu cumprimento está sendo hoje aqui. Ao poder falar para você de outra denominação, que nós precisamos ser um, que nós precisamos continuar, que nós não podemos desanimar, porque um dia esse governo vai cair e Jesus vai estabelecer o seu governo. Talvez seja duro enfrentar, mas Deus nos chamou para isso, porque a nossa terra da promessa, o nosso descanso é só na glória, é só na glória. Não é quando a nossa igreja estiver cheia, não é quando a nossa igreja se pagar, não é quando a gente conquistar aquilo que a gente almejou. O nosso descanso é só quando a trombeta tocar, é só quando os cavalos começarem a andar de um lado para o outro, é só quando do oriente ao ocidente um relâmpago cruzar o céu, é só quando a gente começar a subir e começar a ouvir a marcha nupcial da boda do Cordeiro. Esse dia, aí a gente vai descansar. Feche teus olhos, querido. Que monte Deus tem pedido para você subir, querido? Qual a esfera de governo que você vai se levantar contra nessa hora? Nessa história existem duas travessias, a do Mar Vermelho e a do Jordão. A do Mar Vermelho foi logo após a saída do Egito, e tem um significado de salvação, porque os oponentes morreram todos ali, quando o mar se fechou. O Egito então ficou para trás. Eu quero crer que a primeira travessia então fala a respeito da nossa salvação, do dia em que nós nos entregamos a Deus, aceitando o seu Filho Jesus como nosso suficiente Redentor, Salvador. E ali iniciou-se um processo de tirar o Egito de dentro de nós, transformando Jesus também como nosso Senhor. E anos foram se passando, e você num processo que se chama santificação, foi sendo moldado, e tem sido moldado. Mas depois de um tempo, um outro rio se coloca à nossa frente. Um rio chamado Jordão. E essa segunda travessia já não é a travessia da salvação. A nova geração toda se formou, circuncidados foram, debaixo da celebração da Páscoa, estavam prontos para avançar. A segunda travessia, ela custa mais do que a primeira. A primeira é de graça, porque a salvação é dom de Deus, ela é pela fé e ela vem de graça. Mas a travessia do Jordão vai custar, e vai custar muito. Vai custar dinheiro, vai custar emprego, vai custar tempo, vai custar áreas das nossas vidas que o Espírito Santo vai pedir. O Espírito Santo é a arca que se move adiante de nós, por um caminho que eu e você não trilhamos. Para atravessar esse Jordão, você vai ter que ter perseverança, uma autoridade espiritual te cobrindo. Você vai ter que ter confiança em Deus, confiança na sua promessa. Eu não sei o que Deus quer despertar em você nessa noite, mas talvez você seja alguém que já atravessou o Mar Vermelho há 30 anos atrás, mas continua à beira do Rio Jordão e não tem atravessado por medo, por receio, por temor de que Deus não vai saber te conduzir. Será que essa arca está indo para o lugar certo? Será que essa nuvem está andando para o lugar certo? Acho que é melhor eu não seguir. Pessoas têm ficado cansadas por estarem fazendo na força do seu próprio braço. Desânimo, frustrações. Quantos estão paralisados? Quantos morreram pelo caminho? Mas eu quero crer que aqui há Calebes nessa noite. Eu quero crer que há pessoas aqui que vão pôr o pé no Jordão e vão atravessá-lo.
E ao se depararem com as montanhas da Judéia, ao se depararem com os gigantes que se apresentarem, vão falar a mesma fala que Caleb falou: olha, eu já sou convertido há 1000 anos, mas eu estou tão firme, tão forte, tão no primeiro amor, como se fosse no dia que eu aceitei a Jesus. Deus vai trazer pessoas como a carta de João, ali em Apocalipse, à igreja de Éfeso: volta onde você caiu, volta às primeiras obras, porque eu quero você ainda. Eu não desisti de você. Talvez você tenha pensado que Deus se esqueceu das promessas que Ele te fez, mas Isaías 49 diz: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho, ainda que uma mãe que carrega um filho no seu ventre possa se esquecer dele, eu não me esqueci de você, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. As minhas promessas são tão vivas quanto no tempo que eu as fiz a você. Coloca o pé no Jordão nessa noite. Se você quer dar um passo de fé nessa noite, começa a ficar em pé no seu lugar, começa a levantar a sua voz, começa a guerrear aí onde você está contra os gigantes da sua vida. Começa em oração trazer à existência coisas que não estão existindo ainda. Começa em oração a remover pedras que estão pelo caminho. Começa em oração a levantar a sua voz. Talvez aquele sonho que você tinha tenha se frustrado até hoje. Talvez aquela promessa que Deus tinha para você tenha ficado esquecida. Talvez você tenha sido contaminado por pessoas que foram desistindo na caminhada e estão te puxando. Hoje é a noite de você romper com tudo isso e entrar nesse Jordão e dizer: Senhor, oh Deus, move a tua arca, move a tua presença. Eu quero ouvir a tua voz, porque eu vou obedecer. Eu não vou voltar atrás. Eu vou seguir, Senhor. Pra onde tu mandares eu irei, porque eu não ando por vistas, eu ando pela fé. É tempo de subir a montanha. Deus tem feito coisas grandiosas. Deus tem levantado pessoas. Deus tem respaldado chamados. Aqueles que de antemão Ele escolheu, Ele também respaldou. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra,
Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, Senhor, nesse lugar. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Nessa atmosfera de adoração, qual que é o propósito do nosso encontro? O propósito do nosso encontro é não exaltar nenhuma placa de denominação, nenhum pastor pregador, nenhum líder ou pastor adorador. A nossa intenção é termos um tempo onde a gente nem sabe direito que igrejas que estão representadas, mas há um só nome pelo qual nós clamamos. O nosso objetivo, eu preciso dizer isso para você, não é sermos um conselho ou uma associação. Nosso objetivo é termos aliança, é podermos nos cruzar no shopping e na rua e saber que há um outro cristão ali, que há outro que clama pelo reino. O nosso ajuntamento é para nos inflamarmos mesmo, é para sairmos do cotidiano e da rotina da nossa congregação e entendermos que há algo mais para nós. No texto que o pastor leu, na oração de Jesus em João 17, logo na sequência do texto que ele leu, a palavra diz: para que vocês sejam um, e para que o mundo veja que vocês são um. Aqui não tem igreja mundial, bola de neve, qual outra igreja que for, não tem, aqui tem um só rei. E nós cremos, aleluia, mas nós cremos que a individualidade de cada igreja, ela é importante também, porque a promessa para mim é diferente da promessa para o pastor. São chamados diferentes, são ministérios diferentes, são esferas de influência diferentes, bairros diferentes. Mas mesmo nas nossas diferenças de chamados, nós somos um em Cristo Jesus. É isso que nós estamos proclamando. Talvez o nosso sonho seja um dia fecharmos o Teixeirão ou qualquer outro local de ajuntamento público e termos multidões adorando a Deus. Mas não importa isso, porque Deus não precisa de quantidade. Em 1903 a 6, na rua Azusa, um pequeno grupo liderado por William Seymour, um moreno, um negão, que não pôde entrar na congregação onde ele estava indo, ele resolveu se ajuntar com um grupo numa pequena casa abandonada numa rua. E ali Deus começou um dos maiores avivamentos que se tem conhecimento, por causa de um pequeno grupo. Eram 120 no cenáculo, um outro pequeno grupo que abalou o mundo inteiro. Por quê? Porque aquele grupo esperou a nuvem se mover, o Espírito Santo descer para poder operar. Um pequeno grupo, talvez menor do que esse que está aqui nessa noite. Deus tem nos chamado. O que nós estamos fazendo são sementes perto daquilo que Deus vai fazer, para a honra e glória dele. Amém? Assim como em Hebreus capítulo 11 diz: aqueles que lutaram pela sua promessa não a contemplaram. Talvez eu não contemple.
Talvez daqui 30, 40 anos, quando talvez eu já não esteja mais aqui, Deus faça o que nós estamos sonhando e profetizando hoje. Mas para nós, o tempo é hoje. Para nós, o tempo é agora. É comigo e com você que Ele tem falado. E nós não vamos esperar acontecer. Nós não vamos esperar o outro fazer. Nós vamos fazer. Porque Ele tem nos impelido. E eu atravessei esse Jordão. E atravesso todo dia. Quando deparo com a minha humanidade, com a minha incapacidade, quando os meus medos tentam me dominar, eu falo: Deus, eu não vou parar. Deus, isso não vai me segurar. Eu vou avançar. Os meus inimigos é que tropeçarão e cairão, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei temor? Deus, coloca o teu Espírito como cajado aqui para mim, porque esse vale está difícil, mas eu sei que tem um pasto verdejante ali na frente. Então você, ao sair daqui, você tem uma missão muito maior do que simplesmente viver pelo teu chamado. É de ser uma brasa que vai incendiar essa cidade. E nós não temos a pretensão de sermos exclusivistas, ok? A marcha para Jesus já é fruto de nossa oração. Eu sei. Pode não ser do jeito que um acha ou da maneira que o outro acha, mas ela aconteceu. Faz tempo que não acontecia. Não somos nós os únicos a se ajuntarem. Há igrejas aí fazendo períodos de adoração, juntando o corpo de Cristo também, fazendo alianças. Mas um dia, todo esse povo vai se juntar. Todo esse povo vai se juntar. É por isso que nós nos reunimos, para poder parar de olhar para o nosso ministério, para as nossas conquistas pessoais, e olhar um pouquinho para o reino do Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 11 para frente, Paulo diz assim: alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós precisamos vibrar com a igreja do querido que está bombando. Nós precisamos glorificar a Deus pelo CD do nosso irmão que está estourando. Nós precisamos glorificar a Deus a vitória daquele outro ministério que conseguiu uma conquista que eu não consegui até hoje. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É assim que nós temos na nossa proposta de nos ajuntar. Quem que é líder aqui? Jesus. Por que um prega o outro? Por isso que a gente pediu para você levantar a mão para ir tomar um café com a gente, para você abrir a sua igreja na próxima, para a gente poder invadir lá também. Não é? Não tem um que tem que aparecer. Que banda que vai tocar no próximo? Eu não sei. Qual é o nome? Não importa. Quem que vem pregar? Também não sei. Mas o Espírito vai falar. Pode ser uma mula, que nem eu aqui hoje, mas ele vai usar a boca do jumento. Amém? O trabalho é do Senhor, não é nosso. Amém? O trabalho é do Senhor. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Pega na mão de quem está do seu lado.